Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ajeitando tudo aqui. Como é que vocês estão? Rodrigo, Ana, Deg22, Vanessa, as primeiras a entrar, os primeiros a entrar. Muito boa noite para vocês. Uma delícia estar com vocês aqui ao vivo, principalmente para falar sobre saúde mental, que é um assunto que vocês sabem que eu gosto muito, sempre fico batendo nessa tecla de que não adianta a gente só cuidar da nossa saúde física, a gente tem que se preocupar também com a nossa saúde mental. E hoje a gente vai entender direitinho, né, o que é essa saúde mental. Porque tem gente que fala, ai não, imagina, saúde mental é uma coisa para quem tá doente, é uma coisa para... Não, saúde mental, gente, envolve tantas coisas e tantos níveis, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, até realmente coisas até mais graves. E a gente vai entender como lidar com a nossa mente, que pode ser o nosso maior aliado, mas também pode ser o nosso maior inimigo nesses tempos difíceis. Então, para isso, eu vou convidar aqui um psiquiatra feríssimo. Eu quis trazer ele para vocês, porque eu tenho certeza que vai poder ajudar muita gente aqui hoje, essa noite. É o Dr. Rodrigo Bressan. Ele é psiquiatra, PhD, professor adjunto lá do King's College, estudou lá também, trabalha lá. Ele é presidente do Instituto Ame Sua Mente, é um cara que tem todas as credenciais para ajudar a gente nessa noite, tá? Então, vamos lá, manda o aviãozinho já para as outras pessoas que você sabe que você pode ajudar. Você sabe que aqui o nosso canal é exatamente isso, é pra gente ajudar outras pessoas sempre. Então, manda esse aviãozinho aí pras pessoas. Oi, Lívia, oi, oi, oi. Deixa eu tentar ver se ele já chegou. Cadê? Cadê? Ué. Vamos ver, vamos ver. Convide as pessoas, Dr. Rodrigo. Vamos lá. Tá entrando por aqui. Um minutinho a gente já tá com o Dr. Rodrigo para tirar todas as dúvidas de vocês. Vocês mandaram muitas questões e eu vou passar tudinho que vocês querem saber para eles. Eu já chamei ele por aqui, tô aguardando. Rodrigo, tô aqui. Então, Rodrigo, você tem que fazer... Eu já mandei uma solicitação aí para você. De novo, vou lá. A solicitação já foi para você, Rodrigo. Solicita ali, tem um retângulo que você solicita também. Vamos tentar fazer o contrário também. Eita, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Ver solicitação. A Párcia, mandou solicitação. Rodrigo, manda uma solicitação aí para mim, que quem sabe daí para cá eu consigo ver essa solicitação. Enviar convites. Ó, eu estou enviando um convite para você. Enviei uma solicitação, doutor Rodrigo. Aceita aí essa solicitação que eu já enviei aí para você. Oh, yes! Oba. Finalmente. Tudo bom? Tá boa? A gente já aprendendo, né, a ser tolerante pelas redes sociais. Tá vendo? Redes sociais ensinam coisas pra gente, positivas também. Com certeza. Exercício de paciência. Né? Saúde mental. É verdade. Bom, primeiro, boa noite. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui comigo hoje, com a minha audiência. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente por aqui, que está com dúvidas, que está com problemas. Eu coloquei a caixinha de perguntas ali ontem nos meus stories e choveu perguntas. Então, muita gente aqui com dúvida de como lidar com a mente, né? Eu estava dizendo agora na abertura que ela pode ser nossa aliada ou nossa inimiga, né? Com Vai certeza. depender muito de como a gente vai lidar. Então, primeiro, boa noite. Boa noite para você. Boa noite, Fabiana. Super prazer estar aqui contigo. Essas intempéries da mídia social são meio chatinhas e deixam todo mundo ansioso, mas super legal a gente poder conversar. O papo que a gente teve anteriormente foi ótimo
e eu espero que a gente possa compartilhar com todos essa noite. Saúde Legal. mental entrou pela porta da frente, né, Fabiana? Agora não dá para a gente fugir desse assunto, né? Então, eu ia inclusive dizer isso, né? Durante a pandemia, assim, acho que não teve, eu não conheço, pelo menos, uma pessoa que não tenha ficado ansiosa, que não tenha ficado nervosa, que não tenha ficado estressada, que não tenha ficado deprimida. Assim, claro que depressão tem vários graus, a gente vai falar, mas assim, triste, né? Triste. Inclusive, tá acontecendo alguma coisa aí? Não, Eu só tudo estou certo? ajustando aqui para melhorar a luz. Tá. Então, acho que todos nós ficamos, né? Eu digo, inclusive eu acho que eu não conheço uma pessoa que não tenha ficado, a não ser talvez os vendedores de álcool gel, que se deram muito bem. O resto, né, teve um perrengue ou outro. A gente teve que aprender a viver rapidamente de uma outra maneira. Então, eu queria começar perguntando para você, assim, qual que é o saldo para nossa mente, né, para o nosso emocional, para o nosso mental, assim, em ter que fazer uma mudança muito repentina na nossa vida? Você sabe, Fabiana, que eu falo de saúde mental há muito tempo e falo, lógico, para o público acadêmico, mas para o público em geral. Agora, uma outra vantagem da pandemia é que ficou mais fácil explicar a saúde mental. Por quê? Porque todos nós temos um desafio em comum, né? Quando a gente começou a pandemia, era aquela tal história: tem uma ameaça para a sua vida, das pessoas que você gosta, uma dúvida, né? Você tem um imponderável, não sei se isso aqui vai melhorar ou se vai piorar, o que vai acontecer, e uma incerteza, e você saiu da sua zona de conforto. Não tem um modelo melhor para você explicar estresse e ansiedade. Porque, e a beleza dessa história, a beleza do meu ponto de vista aqui, né, para explicar, é que todo mundo vive isso. Então, quando você vive, você empatiza e você entende. Então, lógico, eu vivo o medo da doença de um jeito, você vive de outro, cada um tem a sua maneira. Mas, de toda forma, todos nós estamos vivendo. E aí fica mais fácil de comunicar. O que é, então, a saúde mental? É a nossa capacidade de lidar com os desafios do mundo de uma forma que a gente tenha emoções mais intensas, menos intensas, e volte para a normalidade para poder se adaptar, para poder pensar, para poder achar soluções para aquilo que a gente está passando. Só que quando vem uma coisa muito potente, o que vai acontecer? Quando a gente vai sair de casa? Vai ter comida para todo mundo ou não? Esse vírus então, vai ter vacina ou não? É isso que eu ia te dizer, né? Porque pegou todas as pessoas, mas também pegou as pessoas, né? Todo mundo falava assim, tá todo mundo no mesmo barco. Não tá todo mundo no mesmo barco, né? Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que estava difícil levar comida para casa, teve gente que teve que se reconstruir, se reinventar. Eu recebo muitas mulheres no Reinvente-se, no meu curso lá para mulheres que estão recomeçando. Elas vieram assim, muitas foram demitidas ou tiveram que se desligar do emprego para cuidar dos filhos em casa e precisaram se reinventar para fazer outras coisas. Então, assim, teve essa parte que, né, eu entendo essa empatia, que todo mundo está vivendo isso, mas teve gente que não tinha a base, né? Isso eu acho que é difícil. O lado positivo, eu acho que foi como você estava falando ali, a gente está falando mais sobre saúde mental de uma maneira com menos tabu. A gente está falando sobre saúde mental para leigos, a gente está se abrindo mais. Eu sinto que as mulheres, as pessoas, as minhas seguidoras, os meus seguidores aqui, também se abrem mais sobre isso, sem ter aquela coisa do, é saúde mental, não, deve ser louco. Ou aquelas coisas antigas, super arcaicas, de conceitos que nunca tiveram nada a ver com isso, mas tinha um pouco isso. Quem faz terapia, eu não preciso fazer terapia, porque eu não sou louco. Imagina, né? Eu acho, terapia, eu acho que todo mundo devia fazer, todo mundo, né? É tão bom e tal. Então, a gente está falando mais sobre isso, ajuda a falar mais sobre esses assuntos que são difíceis? Ajuda, sabe por quê?
Porque se o desafio da saúde mental é você voltar para o seu eixo, cada um tem um equipamento para digerir o estresse, né? Cada um interpreta a ameaça de um jeito diferente, cada um tem condições financeiras, sociais, familiares que ajudam a enfrentar. Mas uma das coisas que ajuda muito é você poder compartilhar com pares. Na hora que eu falo, meu, tá um perrengue isso na minha casa, e o meu colega, minha amiga, fala, bom, na minha casa também. O que acontece? Você entende aquilo como uma coisa normal, você acessa a sua vivência como algo a ser enfrentado e mobiliza mecanismos. Então, a ideia de ser compartilhado ajuda muito. A gente Tá. sabe isso está muito bem demonstrado em pesquisas, que apoio de pares, por colegas, por amigos, permitem uma grande superação. Então, não é só terapia que faz você crescer ou achar bons mecanismos de enfrentamento. O apoio por pares é muito, muito importante. Lógico, né, Fabiana? Pai, mãe, marido, mulher, filho são os recursos mais imediatos que todos É. nós utilizamos, né? Mas eu acho que as pessoas também não podem deixar de pedir ajuda quando elas precisam, né? Porque a gente é muito durona. Eu fui assim durante muito tempo. Eu sou uma pessoa independente desde os 17 anos. Eu trabalho há muito tempo. Então, durante muitos anos da minha vida, eu confesso que para mim era muito difícil me fragilizar, mostrar as minhas vulnerabilidades e pedir ajuda. Dizer, poxa, fica. E eu separada, dizer assim, fica com meu filho que eu tô passando mal, eu vou ali no pronto-socorro. Eu quase que ficava segurando ali a dor, alguma coisa, para falar, não, eu não posso sair agora porque eu preciso ficar aqui cuidando do meu filho, porque eu não quero pedir ajuda para o meu ex-marido. Então, assim, é uma loucura a gente viver, e eu tô falando porque eu trago aí para você aqui, para essa audiência aqui, um monte de mulheres que também durante muito tempo vestiram essa capa de Mulher Maravilha e hoje a gente faz questão de tirar e dizer não existe essa Mulher Maravilha mesmo, é impossível a gente fazer tudo e não pedir ajuda, né? Então a gente também precisa tirar esse mito de que é feio pedir ajuda, ou eu vou ser fraca se eu pedir ajuda, ou eu vou estar mostrando, né, que eu não sou boa, ou que eu não sou competente. A gente precisa tirar isso, né, doutor Rodrigo? Totalmente, né? Essa ideia de fraqueza é uma coisa que está ficando antiga, né? Mas você sabe, Fabiana, que é duro, né? Porque quando você está sofrendo, você está down, ou você está ansioso com medo de alguma coisa, esse lugar da dor que vulnerabiliza a gente faz a gente ficar envergonhado. O do Sei. principal estigma, preconceito com a saúde mental, nem é tanto do outro para com você, é de você para consigo mesmo. Então, na hora, você fala, pô, eu sou uma porcaria, faço tudo errado, não consigo dar conta, olha como eu sou burro, não consigo me concentrar. E aí, isso dificulta o primeiro papo, principalmente para quem não tem o mínimo de vocabulário em saúde mental. Então, quando a gente tem essas conversas, a ideia é dar vocabulário, para que as pessoas possam tratar das coisas com naturalidade, mas saber, olha, essa dor de barriga aqui é angústia. Eu estou angustiado. Como é que eu saio dessa? E aí vem o pedido de ajuda, né? Pô, tô aqui angustiado. O que dá para fazer com isso? Uhum, uhum. Eu vejo que isso está realmente caindo por terra, né? A gente está conseguindo evoluir mais. Eu fico muito feliz. Bom, eu sou suspeita, né? Porque eu, depois de 3 formações, eu estou fazendo psicologia, estou fazendo a É quarta, mesmo. né, doutor Rodrigo? Então, eu estou na faculdade aí com 56 anos. Eu gosto de dizer isso porque eu acredito que a gente está numa fase daqui mais para frente, esse lifelong learning, né? Esse aprendizado constante também faz muito bem para a nossa saúde mental, de todas as maneiras, né? Óbvio, nem todo mundo que está aqui precisa fazer uma faculdade, mas assim, você estudar, você aprender algo novo, você aprender uma habilidade nova, uma competência nova, isso te mantém, né? Não só a cognição, mas eu acho que o emocional fica bom, você fica se sentindo
pô, produzindo, você fica sentindo bem. Isso também é bom, né? Esse aprendizado contínuo, porque a gente vai viver muitos anos, né, doutor Rodrigo? Então, é legal que a gente aprenda, né? Total. E, Fabiana, isso é uma postura de vida, né? Porque antigamente você tinha ali um ciclo de vida montado, né? Eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu vou trabalhar, eu vou me aposentar, e aí depois eu encerro a minha vida. A postura que é muito a tua, né? Isso é sério porque você faz, você vai até fazer faculdade, já fez uma pós em psicologia, agora ainda Já. vai fazer faculdade. Isso tem a ver com o jeito de ver o mundo. E para o nível de incerteza e volatilidade, esse mundo VUCA que a gente vive atualmente, essa postura é fundamental. Quando as pessoas começam a falar de emprego, como é que vai ser o emprego do futuro e falam que só 20% dos empregos atuais vão existir no futuro, dá um buraco na barriga. O que vai acontecer? Esta postura de aprendizado, de flexibilidade, ela é fundamental para as carreiras, para a vida e também como uma abordagem para a tua própria saúde mental. Porque quando a gente pensa em carreira, aposentadoria, você olha assim e fala, vai ter que dar tudo certo, né? Vou ser promovido, vai dar tudo certo e tal. Não existe dar tudo certo. Sempre dá errado, tá certo? Sempre dá errado e a gente tem que aprender a tropeçar e levantar. Se você não coloca a possibilidade que vai dar errado, que eu vou ficar angustiado, que eu vou ficar sem recurso em algum momento e eu preciso ajuda, isso fica muito mais difícil, né? O enfrentamento fica, às vezes, insuportável, né? Que, aliás, é o que a gente acaba quando a gente cai, tropeça, e aí, né, vai lá no fundo do poço, né? Mas eu falo, meu fundo do poço tem mola. Eu não fico lá embaixo, não. Meu vai, fico um tempo lá embaixo, choro no chuveiro. Meu chuveiro, nossa, meu chuveiro falasse, porque ele já me viu chorando ali. Mas é isso, eu dou uns dias ali de luto. Eu acho que qualquer perda, seja quando a gente não tem controle e não quer, seja a perda de uma pessoa, seja a perda de um emprego, ou seja deixar uma carreira, ou encerrar um ciclo, a gente vive um luto, né, doutor Rodrigo? De qualquer maneira, a gente está vivendo um luto, porque a gente não vai mais conviver com os nossos amigos que a gente convivia, a gente não vai ter mais aquela pessoa. Então, a gente tem que viver isso também, tem que entender para fechar, encerrar esse ciclo direito mesmo, para dizer, bom, encerrei um ciclo, agora estou pronta, bora lá, vamos recomeçar de uma outra maneira. Então, esse termo, né, que se usa em psicologia de luto, que não é simplesmente para o luto, né, da morte de alguém, ele é muito bom, né, porque são lutos de fases, né? Para você sair entrar na pandemia, você precisa fazer um luto da tua vida, que você podia ir, vir e beber com os amigos e fazer tal, tal, tal. Se você não faz o luto, fica chorando que você não pode sair de casa, você não foca naquele momento em que você tem que ficar em casa mesmo e ser produtivo. E agora, é muito interessante, Fabiana, e cada vez mais a gente vê isso, né? Essa história de novo, normal, tal, na verdade é novo, né? Tem umas coisas do antigo, mas tem um monte de coisa nova. Ele vira, você tem que fazer o luto da pandemia. As pessoas estão com dificuldade de sair de uma montagem que elas fizeram para uma coisa nova. A gente sempre, e isso é uma coisa da saúde mental, a gente aprende um modus de fazer a coisa para automatizar. Então, como é que eu resolvo meus problemas? Agora é via internet, não sei o quê, não sei o quê. Aí você automatiza aquilo, você fica na zona de conforto. Mas aí tem uma novidade. Agora você vai ter que ir para o escritório, vai ter que fazer reunião no cliente, sei lá o quê. Aí você tem que montar uma coisa nova. Então, cada vez que faz uma mudança dessa, de alguma forma você tem que fazer o luto do passado. Porque senão você fica o tempo inteiro saudosista e gastando energia. Agora não, você foca no novo, se vira, né? Se adapta ali aos novos skills e vai adiante. Você tá querendo me... Desculpa. Então você está querendo me dizer que a gente viveu isso, né? Esse lockdown e essa coisa mesmo para dentro de casa, para o home office, para o trabalho em casa, e a gente, de alguma maneira, se acostumou um pouco a viver essa vida mais solitária, essa vida com menos interação social, e que aí algumas pessoas estão tendo dificuldade em voltar àquela vida social até, e de sair de casa e para o trabalho e tudo. Tem um certo medo, quer dizer, tem bastante medo nisso aí, doutor Rodrigo?
tem medo e tem a saída de uma zona de conforto estabelecida. Às vezes as pessoas nem falam isso, falam, que alívio. É verdade, todo mundo tem um alívio. Mas aí você vai ver a forma como a pessoa está voltando, a dificuldade de adaptação à nova situação, ela se dá porque é novo. E o novo estressa. A gente fica estressado. Dá muito mais trabalho. O melhor do ponto de vista da economia mental, é manter padrões. Porque você aí não tem que se esforçar tanto. Então, até para o melhor, para aproveitar, para desfrutar, você tem que trabalhar do ponto de vista de saúde mental. E muita gente está tropeçando nesse momento, né? A gente está vendo isso. Tá, tem uma psique aqui dizendo, não generalize, Fabiana. Ô, meu amor, eu não estou generalizando. Eu estou dando alguns exemplos aqui e levantando aqui para o doutor Rodrigo cortar. Eu sou a primeira que não generalizo, mas eu vou trazer muitas situações aqui que as minhas seguidoras me perguntaram. Bom, uma certa ansiedade, um certo estresse, uma certa tristeza, inclusive quando acontece alguma coisa, é até normal. É normal que a gente fique triste quando você termina um relacionamento, quando você briga com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu marido, com o seu filho. É normal, né? Esses sentimentos, inclusive, é normal que eles existam, senão a pessoa é praticamente uma pedra ali, né? Ela precisa ter. Agora, eu queria que a gente aqui falasse para a audiência que está aqui, quando isso, doutor Rodrigo, tanto a ansiedade quanto a depressão, que eu acho que talvez sejam os dois principais, não sei, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas assim, quando isso fica fora do normal e quando as pessoas deveriam realmente procurar uma ajuda porque está saindo do controle? Essa é uma pergunta muito importante e a resposta não é óbvia, né? Você não consegue fazer assim, né? Tá. É quando a glicemia está mais alta, quando a hemoglobina está mais baixa e tal. Ela tem muito a ver com... Ela parte de um autoconhecimento. Eu sei como eu reajo a determinadas situações. Eu sei como eu enfrento determinados conflitos. E a minha capacidade de superar essas situações. Então, às vezes, eu fico meio down 2 dias. Mas depois eu volto e continuo a funcionar. Às vezes eu fico muito ansioso. Eu fico 2 semanas ansioso porque eu tenho uma prova, porque eu tenho um conflito, porque eu tenho uma entrega. Então, a pessoa conhece a sua variação. E o sofrimento, a ansiedade, os sintomas, às vezes, depressivos, de autoestima baixa e tal, eles são normais. Não adianta a gente querer falar, não, eu estou acima do bem e do mal. Ao contrário, eles fazem parte. O problema, Fabiana, a dica aqui, para você perceber quando você precisa de ajuda, é quando você perde a sua capacidade de superação. Então, aquilo que, depois de algum tempo, eu retornava ao meu funcionamento normal, eu não estou conseguindo mais. Além da capacidade de superação, eu tenho um impacto na minha performance, nas minhas ações, no que eu consigo fazer. Então, eu conseguia trabalhar de determinada maneira, ser pai de determinada maneira, ser filho de determinada maneira. Quer dizer, eu convivia, ser amigo de determinada maneira, não consigo mais. Então, quando eu tenho uma perda da minha capacidade de funcionar, e às vezes não é em todas as dimensões. Às vezes, muito frequentemente é no trabalho, mas às vezes é no interpessoal. Aí a pessoa vai encolhendo. Isso chama atenção. Se isso dura mais de mês, 2 meses, aí realmente tem que prestar atenção. Mas o que eu acho importante nessas conversas, Fabiana, é que sim, a gente tem que estimular a busca de ajuda. Mas eu não gosto de falar assim, a busca de ajuda é ir no psiquiatra e no terapeuta. Lógico, se a coisa for mais séria, tem que ir no terapeuta, no psiquiatra, não tem a menor dúvida. Mas a grande sacada, a beleza da saúde mental é que se você está começando a ter uma dificuldade, buscar ajuda é buscar ajuda das pessoas próximas. E a capacidade das pessoas de superação... que te amam, né? Das pessoas que te amam, que têm carinho com você, das pessoas que você pode confiar, né? Exatamente. Você monta um repertório na vida de relações que te ajudam a superar as coisas. Então, a maior parte da resolução de problemas de saúde mental, ela não tem que acontecer em consultório.
não tem que acontecer depois de alguém ter um diagnóstico. Ela tem que acontecer no dia a dia. A gente tem que treinar ou ficar mais equipados para enfrentar esse tipo de coisa. Mas aí o que é chave também? Se realmente está perdendo muita capacidade de lidar com o mundo, aí tem que buscar ajuda rápido. E ir direto, ter um bom diagnóstico, um tratamento precoce. Aí, muito importante, sem preconceito, né, Fabiana? Porque quando você fala, não, mas não é nada, aí não precisa tratar, não sei o que, não sei o que. Ó, a minha dica é sempre essa. Vai num profissional sério, que possa fazer um bom diagnóstico, que dê um caminho, que tenha uma lógica. E a outra coisa... Ou de repente até esse profissional sério vai dizer, não, tá tudo bem, né? Você só precisa voltar a fazer exercício, você precisa ter mais interação social, ou você precisa meditar, né? Meditação, para mim, foi um divisor de águas, por exemplo, porque eu sempre fui muito elétrica, muito ativa, muito... Então, a meditação, ela me ajuda a dar aquela baixada na bola, descanso meu cérebro e eu me concentro muito mais, eu produzo muito mais hoje fazendo, depois de 7 anos aí que eu faço meditação. Mas voltando lá ao que você falou no começo, o autoconhecimento é fundamental para a gente ver o que funciona para a gente, né? Porque o que pode funcionar para mim pode não funcionar para outra pessoa. Então é tão importante a gente ver o que faz bem, né? Eu falo, o que dá aquele quentinho no coração, aquela coisa gostosa, aquele prazer. É importante a gente se autoconhecer, né? Não, total. Mas eu até vou aproveitar, porque você deu uma dica que é absolutamente chave quando a gente fala de saúde mental. O órgão-alvo, quando a gente fala de saúde mental, é o cérebro. E o cérebro é mais um órgão do corpo, né? O coração, o fígado, o cérebro. Como que você cuida do seu coração e do seu fígado? Você se alimenta bem, você tem que fazer atividade física. Essas coisas são absolutamente chaves para qualquer situação. Qualquer outra que é chave em saúde mental, mas também saúde do coração, sono. É absolutamente chave você ter uma noite que repouse. E, obviamente, cada um tem necessidades diferentes, né? Ah, preciso de 8 horas, eu preciso de 10. Não, cada um tem uma necessidade específica. Então, sono é um foco-chave. A atividade física, ela tem que ser pensada para cuidar da cabeça. Eu costumo prescrever para 100% dos meus pacientes pelo menos 5 vezes por semana. O nosso corpo ele não foi desenhado para ser sedentário. 2 coisas ele não foi desenhado. Para muita caloria, para ingerir muito alimento, e nem para ser sedentário. E isso atrapalha a nossa saúde mental. Então, são medidas para a saúde geral, mas fundamentais. Então, alguém que volta a dormir bem, alguém que começa a organizar o seu sono, já ganha um monte. E aí tem algumas outras coisas que você estava falando que são muito importantes, desenvolver outras habilidades. Por exemplo, a meditação, a atividade de centramento, né, de mindfulness, ela é muito interessante. Por quê? Porque é um jeito de você focar em você mesmo e diminuir ou lidar com as ansiedades do dia. Essa metodologia que você passou 7 anos desenvolvendo, fica muito mais fácil de se aplicar agora. Da mesma forma que alguém que faz esporte há muito tempo. É mais fácil voltar a fazer atividade física. Então, a gente tem que encarar essas coisas com naturalidade e com foco. Tá difícil para mim, eu estou estressado. Vai andar, correr todo dia. Vai fazer musculação ou outros exercícios. Quer dizer, não tem um exercício que é o certo e vai melhorar tudo. É o que vai se adaptar ao perfil da pessoa. A Lala Costa Pink está dizendo, e quando você não tem ânimo para exercício? Essa pergunta é ótima. Né? Quando você não tem ânimo de jeito nenhum, a última coisa que eu falo é vai fazer exercício 5 vezes por semana. Por quê? Porque cria uma angústia horrorosa. Eu estou sem ânimo, o remédio é fazer exercício, eu não vou sair daqui, tá certo? Então, em geral, alguém que está sem ânimo nenhum e não tem uma doença, a gente vai procurando estratégias da pessoa se animar. Ou alguém ajuda, ou ela muda de ambiente, acorda mais cedo e vai buscando estratégias. Quando alguém está deprimido e a gente trata, depois que melhora um pouquinho com antidepressivo ou com a terapia, aí a pessoa engata na atividade física.
Essa Tá. pergunta é muito importante. É, muito boa. E olha, eu vou te falar eu vou te dar agora, eu não sou médica, hein? E eu vou te dar uma outra dica. A primeira, claro, se você estiver deprimida, não. Vai porque o doutor te falou. Agora, se não, vai na minha. Não pensa. Vai, todo dia, vai. Não pensa. Antes de falar, ai, mas eu tô isso, eu tô aquilo. Vai antes de, antes de pensar. Quando você já tá lá, você fala, nossa, já fui como se fosse uma prioridade, quase que uma obrigação. E porque depois que a gente faz aquele exercício, a gente libera hormônios também muito importantes, né, doutor Rodrigo? Serotonina, endorfina, que vão fazer a gente se sentir melhor também, né? Então, às vezes, tem que ir, só ir, né? Só vai. Total. Assim, isso tá mais. A gente até tem alguns trabalhos publicados que a gente comparava, né, pessoas fazendo o exercício sem carga e com carga e examinando as neurotrofinas, é como se fossem as substâncias que são adubo para o cérebro. E a gente vê que quando você faz carga, você tem mais substâncias que adubam o cérebro e permitem ele ficar mais plástico, se adaptar melhor às situações. Então, está mais do que demonstrado que a atividade física cuida do cérebro. A Neuzinha aqui, uma seguidora, ouve a Fabiana, ela deu a maior força para eu parar de fumar. A Neuzinha parou de fumar, vai parar hoje, mais um dia, fomos juntas ali. Ela conseguiu parar de fumar e tá sem fumar já faz um tempo, viu? Quem mais? Tinha uma pergunta aqui tão legal, eu queria ver, mas agora vão começar a subir as perguntas. Bom, a mulherada me perguntou assim também. Ai, menopausa. Menopausa chegou, e aí mexe com tudo, mexe com hormônio, né? Tem falta de hormônio, e aí a gente fica ali tem gente que tem problema de falta de concentração, também tem gente que entra numa depressão, numa tristeza. Tem uma coisa ali de, como a gente estava falando, né, do luto, entre aspas, bem entre aspas, mas de alguma maneira, doutor Rodrigo, também posso colocar isso como uma perda grande, né? Como um luto. Você não está mais naquela fase reprodutiva, ovulatória, tem coisas que você não pode ter mais, mesmo que você queira, você não tem mais. Então, isso também pode afetar e vir ali com uma tristeza disfarçada. E como é que essa mulherada pode ter essa injeção de energia, ânimo de novo? Eu acho que você, obviamente, tem as alterações hormonais e o desafio das alterações hormonais é que não é que você vai perdendo a produção hormonal de um jeito linear. Você oscila. E não tem uma situação pior para adaptação que a oscilação. É igual essa história, volta, não volta, né? É oscilação de proposta, você toda hora desbalanceia. E daí a instabilidade, e que afeta diretamente a saúde mental, né? A gente sabe disso. Mas você tocou num ponto muito importante. Certamente, a questão da adaptação emocional ao perder a capacidade reprodutiva, por mais que a grande maioria das mulheres, quando chegam nessa altura, não estão querendo mais se reproduzir e a vida ela continua igual, né? A atividade sexual, tudo teoricamente continua igual. Teoricamente, viu, doutor Rodrigo? Dá uma confusão aí, a confusão que eu vou dizer, viu? Conta, então conta. Qual a confusão? Não, é confuso mesmo, né? Eu acho que tem essa coisa na nossa cabeça, assim, de não querer mais, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de não pode mais. É diferente você não querer e não poder, né? Então, totalmente. E várias pessoas reclamam, né? Eu sofri a vida inteira com TPM, agora não tenho mais TPM e tô péssima mesmo assim. Essa transição de papel, e o termo que você usou é luto, é verdade, é o luto de uma fase da vida. Agora, tem uma história que é a nossa cultura dando sentido para cada fase da vida. Antigamente, você ter 70 anos, você era um velhinho. Você estava encerrando a sua carreira e é melhor você se encolher e ir embora em paz. Então é o velhinho ativo. É velhinho ativo que dava 4 voltas no quarteirão. Agora não, 70 anos as coisas estão começando. Então, o sentido que tinha uma mulher perder a capacidade reprodutiva e entrar na menopausa era um e agora é outro. Mas a gente guarda ideias arcaicas na cabeça.
Porque as mulheres entram na menopausa, continuam bonitas, continuam com atividade sexual plena, aquelas que se cuidam, né? E, obviamente, precisa cuidar muito, porque é um momento de vulnerabilidade, tanto emocional quanto hormonal, para problemas de saúde mental, e a depressão é um dos principais, né? Eu não gosto daqueles modelos simplistas de repõe hormônio, resolve tudo. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim, tá dando Tá uma ouvindo? travadinha, mas sim, a gente tá te ouvindo, Tá. sim. Uhum. Repõe hormônio, resolve tudo. Não é verdade. Reposição hormonal é um dos componentes e ela tem que ser feita com muito critério. Uhum, uhum. Agora, gente, é o seguinte, vocês estão amando, eu tô vendo que vocês estão ficando ali, a gente tá com um número e ninguém tá indo embora. Manda esse aviãozinho aqui para as pessoas, convida as pessoas, porque eu sei que pode ajudar muita gente, muita mulher, muito homem, muita gente em geral. Manda esse aviãozinho, se cada um mandar para 5 pessoas esse aviãozinho aqui, a gente vai conseguir ajudar muita gente. É isso que a gente está querendo hoje aqui com o Dr. Rodrigo, tá? Ó, uma outra super interessante aqui, De Roig. Eu não estou conseguindo imaginar em voltar ao trabalho presencial. Quando o meu chefe liga, eu entro em pânico. Tem a ver, Fabiana, exatamente com aquilo que a gente está falando, né? Você está ali adaptada, você não, a princípio o melhor era ir para o escritório, voltar, tal. Aí você fica confinado em casa, em alguma situação, você reclama. Aí você se adapta àquilo e voltar lá é muito chato. E tem um outro problema, né? A gente acha que o estresse maior, em geral, para a maior parte dos trabalhos, tem a ver com a tarefa que a gente faz. Tem que entregar na hora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pensar muito, raciocinar. É verdade, a tarefa desgasta. Mas um dos maiores elementos de estresse no trabalho são as relações. Então, se você vai conversar com alguém e ele reclama do trabalho, a chance dele reclamar das relações é muito mais alta do que da tarefa dele. Mesmo que seja alguém que tem uma tarefa estressante, como um professor, um profissional de saúde, alguém que trabalha em banco, tem a tarefa que realmente é estressante, mas o chefe que falou aquilo, que o outro que não sei o quê, que não recebeu o aumento e que deixou de fazer aquilo, gera muito, muito mais estresse. E relacionamento direto com a chefia, você monta, né? Então você se acostuma a encontrar o teu chefe na sala dele por tantos minutos e tal. Quando você se adapta ao mundo virtual, você fala, ainda bem que eu não tenho que ver a cara daquele cara presencial. Né? Você fala, falei com esse cara, todo saco cheio, desliga e xinga. Não dá, no escritório não dá para fazer isso, né? Então você tem que ter outros métodos, né? Então, realmente é um desafio, né? Uhum. Tem outra pergunta aqui, e eu ia realmente tocar nesse assunto aqui. Porque a gente trabalhando em casa, né, no home office, a gente fala, tem um lado todo muito positivo, que a gente está mais próximo da nossa família, a gente ficava trabalhando muitas horas fora de casa. Então, a gente ter voltado, né, para casa e se voltado para a família, para os filhos, para o marido, para a mulher, enfim, eu acho que isso melhorou, de alguma maneira, as relações. Não só melhorou, teve gente que piorou, mas vamos ser positivos aqui, que as relações tenham melhorado. Mas eu sinto, e eu ouço isso de muitas mulheres, que a gente também está trabalhando mais. Porque tem gente, quem trabalha, por exemplo, não é o meu caso hoje, mas quem trabalha no mundo corporativo diz assim, poxa, só porque eu estou trabalhando em casa, meu chefe acha que pode mandar mensagem para mim às 10 horas da noite e que eu tenho que estar lá sempre em frente no meu WhatsApp respondendo a mensagem. E aí fica dia, noite, fim de semana, e muitas pessoas estão sofrendo de burnout, né? Que é quando você passa do limite realmente e tem alguma coisa ali, né? Ou um desmaio, ou um apagão, ou enfim, uma crise, um choro, uma coisa assim. Então, vamos falar um pouquinho de burnout, assim, qual que é o limite também, né? Como é que a gente consegue, essas pessoas estão perguntando aqui, como dar limite para os seus líderes, seus chefes, sem ficar naquela saia justa, mas como agir para não chegar
ao burnout, doutor Rodrigo? Então, o burnout tem a imagem que eu gosto é como se fosse um esgarçamento, né? Você tem ali uma resistência tua que você vai. Aí uma hora estica tanto que esgarça, né? Que vai além do que você consegue. O que é muito comum no burnout é que você não tem um senso de realização. É a sensação que você está sempre devendo. Tá. E essa mudança de ambiente do trabalho para entrar dentro de casa, ela propicia isso. Porque antes você ficava desgastado lá naquele ambiente que você estava trabalhando. Podia até passar 12 horas lá dentro, mas ficava restrito. Quando você chega em casa e tem, na hora do jantar, um celular tocando e você tem que responder rápido, quer dizer, dançou. Quem trabalha internacionalmente, eles perdem a noção de fuso. O coreano quer resposta no meio da noite nossa aqui, né? Muitas pessoas estão tendo muita dificuldade com isso. Então, o que acontece? O estresse ele fica mais pervasivo. Você não tem aquele momento de descanso, aquele momento chave de desligamento. Então, quais são elementos que a gente pode usar para evitar o burnout? A primeira coisa é levar a sério isso. E levar a sério é que a empresa se responsabilize e entenda que esse método de funcionamento leva ao burnout, leva a esgotamento dos funcionários e perda de produtividade. Não adianta você fazer um discurso bonzinho, que todo mundo tem que estar feliz. O discurso que funciona em empresa é, olha, a sua empresa vai produzir pior, a tua taxa de afastamento vai aumentar, vai custar mais caro. Aí as pessoas põem regras que deem limite para essas coisas. Em profissões onde existe muita onipotência, né? Todo mundo acha que é melhor que o outro, tal, e uma delas é medicina. A gente fazia plantão de 24 horas e no dia seguinte trabalhava o dia inteiro. Você trabalhava 36 horas seguidas. Para mim isso era normal. E se não tivesse gente séria que olhava para isso e percebia, olha, médico depois de tantas horas cai a produtividade, faz erro médico e tal, e determinasse que não pode, ninguém ia mudar essa história. Né? Não adianta. Então, o que a gente precisa é ter claro isso e as chefias também. Então, isso tem que ser conversado, não na hora que você está mal, é na hora que está tudo bem. Olha, esse método de trabalho não funciona e a gente precisa estabelecer métodos mais saudáveis ou mais corretos. E isso não é porque a gente é fraco, é porque a gente quer produzir mais. Exatamente, porque chega uma hora que você não consegue, né? Agora, eu também queria falar, e já teve aqui duas perguntas também, e falando das crianças, né? Como é que fala com as crianças nessa fase? As crianças estão voltando para a escola. Então, com essas mudanças todas aqui, estão perguntando, Fabi e Rodrigo, e as crianças com essas mudanças todas e tal? Então, como agir, né? Não dá para fingir que nada aconteceu, ao mesmo tempo também não adianta ficar só falando de desgraça para as crianças, né? Como é que a gente acha esse meio do caminho aí, doutor Rodrigo? Ser pai não é um desafio muito fácil, né? E quando você é pai, né? Você não é pai de 50 pessoas, né? Que você treina muito e tal. Você tá ali, você tem que enfrentar, né? E cada filho é diferente, então é um novo desafio para cada perfil e tal. Então, o que a gente fala genericamente para algumas crianças não vai funcionar para todas. Mas, em geral, eu até passei o olho, eu li uma das questões, falava um pouco essa coisa do luto, né? Como é que você lida com os diversos lutos que estão acontecendo? Não ir para a escola, alguém que faleceu, né? Porque mesmo que não seja um parente próximo, tem o pai da amiga que faleceu, tem o irmão de não sei quem e tal. Então, a gente falar com leveza, mas com precisão, é absolutamente chave. Porque o que acontece é que mesmo em crianças pequenas, a capacidade lógica ela não é perdida. Ele não entende a dimensão e o impacto. Como é que a gente tem dificuldade de mencionar e entender impacto de morte? É muito difícil. Mas para uma criança, ele não tem a menor ideia que é aquilo. Como é que ele sabe qual é o impacto? Ele lê nos pais. É como o pai traduz aquilo para a criança que é lido pela criança. Então, às vezes, o pai faz um discurso racional, bonitinho. Olha, morreu, mas não sei o quê, vai para o céu, acontece isso, isso, isso. Tá bom, a criança ouve aquilo, mas o que ela está ouvindo de verdade? A atitude do pai, o olhar
para aquilo, a forma como ela é encarada. Então, para a gente falar desse tipo de coisa, lidar com os conflitos, eu acho que a pior coisa é pôr debaixo do tapete, fingir que não está acontecendo Aham, nada, porque a criança tá. sabe que está, mesmo que ela não consiga nomear. E o outro é um enfrentamento, mas sempre com uma possibilidade de enfrentamento, né? De superação. Tá. É, eu ia te perguntar agora sobre redes sociais, um pouco aqui. Mas eu queria que antes disso você falasse um pouco do Instituto, do Ame Sua Que Mente, que legal. faz um trabalho belíssimo. E aí a gente vai para a rede social, porque a gente tem mais 15 minutinhos aqui. Então, quero aproveitar para a gente falar sobre isso também. E quem tiver pergunta, gente, manda aí, que a gente vai tentar. A gente está tentando responder todas por aqui. Vamos lá. Então, eu sou professor lá da Universidade, da Escola Paulista de Medicina, e eu comecei a trabalhar em algumas áreas para prevenção de problemas de saúde mental, né? Porque a psiquiatria começa quando começa a doença. E um olhar novo que já faz alguns anos, mais de 15 anos, começou na psiquiatria, era ver antes da doença começar. E eu comecei a trabalhar com isso, e eu comecei a ir para a escola. Pouco se sabia sobre saúde mental, e eu vi que no ambiente escolar fazia muita diferença entender de saúde mental. Fui para as escolas públicas e tal, e eu comecei a fazer um trabalho sobre isso, que foi, para mim, muito rico. A gente começou a formar professores sobre saúde mental, equipá-los para lidar com a própria saúde mental e para as dificuldades de saúde mental dos alunos, né? Você sabe que 14% das crianças, adultos não, jovens, na escola, têm um problema de saúde mental, um transtorno de ansiedade, depressão, déficit de atenção, mas eles não são reconhecidos e não são cuidados, né? Então, já tem um problema ali e as pessoas não tinham como entender aquilo. E aí eu começamos a trabalhar com isso, fizemos um trabalho bonito de treinamento. Mas na universidade, você fazer um problema de transformação social não é tão potente. A universidade é maravilhosa para fazer pesquisa, para ensinar. E aí a gente montou o Instituto Ame Sua Mente, que é um instituto, uma organização não governamental sem fins lucrativos, que é exatamente focada em mudar a cultura sobre saúde mental no Brasil, em que as pessoas se responsabilizem pelo seu desenvolvimento emocional, desde cedo. Porque isso faz muita diferença. É diminuir estigma e se responsabilizar pelas próprias emoções. É muito do que a gente está falando aqui. Que você olhe isso e você seja um agente transformador. Quando você se responsabiliza pela sua saúde mental, você automaticamente se responsabiliza pelo seu entorno. E aliás, isso deveria ser matéria de escola, né, doutor Rodrigo? Exatamente. Saúde mental deveria estar na grade do ensino fundamental, você não acha? Total, e é isso que a gente trabalha, Fabiana. A gente faz formação de professor e o objetivo é de incorporação no currículo. A gente usa um modelo que a gente adaptou canadense, que já está no currículo. Então, eu brinco, né? Talvez eu perca meu ibope, né? Eu adoro biologia, mas eu falava, não aguento mais esse girino. Esses moleques só aprendem sobre o girino, e você pega girino e transforma e tal. Por que eles não aprendem o quanto eles estão ansiosos e com medo, e com vergonha e com raiva, né? Então, eu acho que isso vai ser incorporado, mas o Instituto capitaneia, né? A gente faz uma formação muito bonita em escolas públicas aqui de São Paulo. A gente tem verbas grandes de dois institutos, o Humane, aqui do Brasil, que está ligado à prevenção em saúde mental, e um trust inglês que chama-se ABCD. E temos feito um trabalho bem legal. Na pandemia, Fabiana, foi incrível, porque estava todo mundo num nível de sofrimento absurdo, e ninguém tinha tempo para nada, mas aí a gente resolveu fazer, então, rodas de acolhimento para aquele momento. O impacto foi inacreditável. Bom, eu estou fazendo, né? Eu te comentei com você no telefone outro dia. Eu estou fazendo estágio em psicologia escolar esse semestre aí para a faculdade.
E eu vejo, né, a quantidade de crianças que reclamam de bullying na escola é muito grande, né? E esse bullying, a gente podia dar uma pincelada rápida aqui, ele pode levar a consequências graves, né? Então, às vezes, só estou chamando a pessoa disso ou daquilo, mas é de se prestar muita atenção. Eu acho que isso, tanto para crianças, óbvio, muito para crianças, mas para adultos também. E aí a gente pode emendar um pouco com o que acontece em rede social, de bullying e até da cultura do cancelamento, né? Porque quando eu cancelo alguém, quando vai todo mundo naquele... Parece o Jung falando do inconsciente coletivo, né, doutor Rodrigo? Que parece que vai a manada inteira cancelando e julgando alguém, apedrejando alguém. É muito grave isso que a gente está fazendo, né? Porque eu estou julgando o outro, né? E às vezes um vai porque o outro vai. Não é nem porque sente aquilo, né? Tem um efeito de manada. Para falar do bullying, é legal, eu gosto de desmistificar as coisas para que também não virem uma epidemia de tudo, né? Não tem uma epidemia de tudo. Por exemplo, bullying é uma coisa que acontece, né, desde sempre. Mas bullying não é falar, ô, seu gordo, barrigudo, você tá não sei o quê, ou você que tem tais trejeitos, ou é careca, tal. Não é simplesmente fazer isso uma vez. É uma situação em que se faz repetidamente e o indivíduo que está sofrendo, ele não tem uma capacidade de sair daquilo. Então, a lesão, né, o impacto na saúde mental dele se dá pela cronicidade, né, pela repetição e pela sensação de que eu não tenho saída. Então, você tomar um xingamento ou ser desqualificado uma vez é muito chato, é muito duro, não tem a menor dúvida. Mas, em geral, você vai descobrir um método de falar, você não faz mais isso. Chama a professora e tal. Então, o tipo de impacto, ele é muito diferente de um evento com um evento em que você fica sem capacidade de superação. E aí os problemas são muito graves. Quando a gente fala de mídia social... eu acho que é muito interessante, né? Quando eu era moleque, já tô velho, né? Mas era a história da televisão vai fazer mal para todo mundo, tá certo? Porque vai emburrecer, ninguém mais lê livro e tal. É verdade que quando a televisão veio, todo mundo leu menos, não tem a menor dúvida disso. Então tem impactos que vão acontecer, né? Então a forma como os jovens vão se relacionar vai passar pelas mídias sociais, isso não tem a menor dúvida. As mídias sociais têm capacidades incríveis de levar informação de qualidade, ter acesso a coisas muito interessantes. Mas, ao mesmo tempo, tem o lado B da história. Então, da mesma forma que alguém pode fazer um bullying na escola, você faz cyberbullying, né? E a potência do cyberbullying é muito maior, né? Que é a ideia do cancelamento e da coisa sistemática. E o que é mais delicado, acho que todos nós, quando estamos expostos a alguma coisa coletiva desse tipo, ficamos arrasados. Mas alguém que é jovem, que está construindo a sua identidade, é particularmente vulnerável. Porque você não sabe bem quem você é. E a gente vira alguém baseado na opinião dos nossos pares. Então, eu sou legal, eu sou chato, de acordo com o que as pessoas vão falando. Se todo mundo está dizendo que você é uma porcaria, você se convence daquilo. Nossa! Como? Você pode chegar ao extremo, ao suicídio, por exemplo, né? Já aproveitando que a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, né, doutor Rodrigo? Exato. Então, o que acontece? Tem uma taxa de depressão na adolescência que é muito maior do que a gente imagina. A gente acha que a adolescência é aquela fase legal da vida e tal. A adolescência é uma fase que tem muita coisa legal e muita coisa horrorosa, né? E várias pessoas ficam deprimidas. Então, quando a gente fala desses eventos maiores, tipo o suicídio, em geral acontecem em pessoas que já estão vulneráveis, que já estão precisando de ajuda, que já deveriam ter tido um diagnóstico e serem acompanhadas. Então, quando a gente fala do Setembro Amarelo e a gente fala que a gente tem que falar sobre isso, tem que entender o suicídio num contexto de saúde mental. Mais de 90% dos suicídios estão associados a um transtorno mental. E quando você cuida desse transtorno, você pode evitar. Então, e esse transtorno
seria o que, por Ah, exemplo? essa palavra é horrorosa, né, Fabiana? A gente fez até um levantamento para ver o que as pessoas entendiam de transtorno mental. Transtorno mental é o termo técnico para o nome de diagnóstico psiquiátrico. Tá, Transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar. Então, é só um nome tá, para você caracterizar quem tem uma doença, né? Um diagnóstico. E aí, tá. na medicina, você tem um diagnóstico, você tem uma intervenção terapêutica e você pode entender como é que vai evoluir aquilo. Aham, aham. Bom, eu acho que a gente deu uma pincelada em tudo pelas perguntas que as minhas seguidoras mandaram. Eu tentei mudar de assunto muito, acho que eu deixei o senhor doido aí do outro lado, mas eu quis responder aqui realmente ao máximo de pessoas, porque eu sei que às vezes uma resposta ajuda tanto as pessoas, né? E é importante que a gente faça lives com esse intuito mesmo, né? De ajudar as pessoas. Então, a gente está uma hora aqui, o senhor quer falar mais alguma coisa? Tem uma coisa que ficou sem a gente falar? Pode falar aí. Não, eu acho que eu queria te agradecer, Fabiana, porque é um prazer estar aqui, poder falar essas coisas de um jeito direto. Eu acho que o teu trabalho aí, que tem esse alcance enorme, com linguagem direta, é a prova do quanto a mídia social tem de potência para ajudar as pessoas, porque ela entra na casa das pessoas e agora a gente também pode usar isso para a busca de ajuda, né? Então, alguém que, por exemplo, está tendo ideação suicida, pode ligar para o CVV, eu esqueci qual é o número agora, até devia ter em mente aqui para falar, e ter uma escuta. A gente pode buscar terapia online. Agora a gente tem várias universidades e grupos oferecendo alternativas para a gente superar situações desse tipo. E a beleza disso é que isso deve continuar fora da pandemia, né? Aham. Então, esse é o lado bom dessa história, né? E a gente tirar essa, né, desmistificar a saúde mental, né? Eu acredito muito nisso, assim, em falar mais abertamente, né, para que não seja realmente um tabu e que a gente não fique com vergonha de falar e de pedir ajuda e de conversar com alguém. E outra, quem tá bem, gente, vamos fazer a escuta ativa, né? Vamos conversar, vamos ouvir outra pessoa, né? As pessoas, eu falo muito de comunicação e às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em como eu falo, mas a gente também tem que aprender a ouvir as pessoas, né? Então, aquela escuta, porque você percebe que a amiga não tá legal, o amigo não tá legal, fala, putz, hoje eu nem vou falar de mim, deixa eu escutar, né? Deixa a pessoa falar. Olha, a Caroline tá colocando aqui CVV 188, tá, gente? É o Isso. Centro de Valorização da Vida. Então, 188 é o número do CVV. Para quem não sabe, anota aí, anota na agenda, passa para alguém que você saiba que está, de alguma maneira, precisando. É isso mesmo, Karine. O preconceito sobre a questão mental é terrível. É isso que a gente está tentando aqui desmistificar. Vou até fazer um convite aqui com testemunhas de vocês todos. Vou pedir para o doutor Rodrigo, de repente, vamos fazer isso todo mês, doutor Rodrigo. Vamos voltar aqui, vamos Claro. repetir para a gente. Aí a gente faz por temas. Hoje a gente fez um apanhadão, um geralzão, mas acho que a gente pode separar por temas. Todos esses temas que a gente deu uma pincelada, né? Um dia a gente fala sobre bullying, outro dia a gente fala, enfim, sobre depressão, outro dia a gente fala, para a gente começar a falar de uma maneira, né, desmistificar isso e tornar isso ao alcance de todas as pessoas, né? Então, a Cíntia está dizendo uma coisa aí que depois meu filho tentou se matar 2 dias atrás. Então, né, a gente vê que esse assunto é tão importante a gente falar sobre isso, né? Perfeito, Cíntia, você Fabiana, vai ser deve um ter prazer. procurado ajuda, né, Cíntia? Você deve ter procurado ajuda, né? Meu filho tentou se matar 2 dias atrás, tem que procurar ajuda de qualquer maneira, né, Cíntia? Né, doutor Rodrigo? Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa importante. Alguém que está falando, né? Eu queria me matar, ou eu penso que a vida não vale a pena e está planejando, isso não é besteira, tá certo? É algo que tem que ser escutado e tem que ser levado à frente para entender o risco disso.
E aí, quando você está em risco de suicídio, aí você precisa de profissionais gabaritados. O CVV está gabaritado e profissionais de saúde mental, psicólogos e terapeutas e psiquiatras são muito importantes nesse momento para avaliação de risco. Não é para deixar para lá, achar que é bobagem, né? Ah, não, tá falando, mas só tá ameaçando e tal. Tem que ver o que tem por trás disso, até se não for nada, né? Até se tá querendo chamar atenção, por que tá fazendo assim, né, doutor Rodrigo? Exatamente. Uhum. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição, por todas as informações. Eu adorei. Foi super legal. Tinha te entrevistado há, sei lá, né, 15 anos atrás, talvez. Essa história é engraçada, né? Depois de você sabe 15 que eu anos... tinha cabelo e você me ensinou a tirar o suor, assim. Você falou, faz assim que não estraga a maquiagem. Eu falei, mas eu não tenho maquiagem. 15 anos atrás, eu te entrevistando de novo. Vamos ver se a gente repete isso, porque eu gostei bastante. Foi muito bom. Vocês gostaram, gente? Se vocês gostaram, envie esse aviãozinho para as pessoas. Olha, estão mandando um monte de coraçãozinho aqui. Isso é muito legal. E envie esse aviãozinho, porque quem não pôde, de repente, estar aqui presente, ouvindo, né? Assistindo a live ao vivo, assiste depois. Isso é super importante, gente. Vamos ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. Obrigada, doutor Rodrigo. Um beijo para a Mari, né? A Mari que nos conectou, que é minha grande amiga, Mariana Couto. Então, um beijo, Mari, brigadíssima. E a gente vai repetir, tá bom? Obrigada, doutor Rodrigo. Tchau, tchau, Fabiana. Foi um prazer. Beijo para todos. Tchau, lindonas. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês devem ter amado, né? Qualquer coisa vocês me escrevem lá. O que não deu tempo de responder, de repente eu mando lá pro Dr. Rodrigo no direct, ou entrem no Instagram dele, que tá ali em cima, e a gente vai se falando. A Mari, fofa, Mari, você que é uma linda. Um beijo para vocês. Tchau, Dr. Rodrigo. Beijo. Tchau, tchau.